Eu estou aqui para lhe ensinar a estudar a Bíblia, mesmo quando você não estiver em um bom dia. Você precisa fazer do seu relacionamento com a Bíblia algo que é inegociável. Mas quando você olha para o tabernáculo e começa a pegar os elementos dele e linkar com a pessoa do próprio Cristo, você mergulha numa dimensão de interpretação e de aprofundamento incríveis. E quando chamado para ir à presença de Faraó, ele poderia ter dito: eu estou desgostoso da vida, não tenho a menor condições de ajudar a quem quer que seja a interpretar sonhos, mas ele se levanta. É incrível, porque a Bíblia diz que ele é barbeado. Ele cuida dos cabelos, da aparência física. Ele entende que ele vai acessar um outro nível e que algumas vezes, para dar uma arrancada, a gente vai precisar tirar força de onde não tem. Eu estou aqui para lhe ensinar a estudar a Bíblia, mesmo quando você não estiver em um bom dia. Você precisa fazer do seu relacionamento com a Bíblia algo que é inegociável. Mas quando você olha para o tabernáculo e começa a pegar os elementos dele e linkar com a pessoa do próprio Cristo, você mergulha numa dimensão de interpretação e de aprofundamento incríveis. Amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Enfim, chegou o nosso dia. Maratona da totalidade bíblica. Que tempo maravilhoso nós estamos vivendo juntos. Como eu me alegro em perceber que Deus tem feito coisas grandiosas e que é o início, sim, de um novo tempo. Ouça bem o que eu vou lhe dizer agora. Eu quero saber de onde você está assistindo a nossa aula. Por favor, já vá colocando aí a sua cidade, o seu estado, quem sabe o país de onde você está com a gente. Afinal de contas, nós temos atletas da Bíblia espalhados pelo Brasil e pelo mundo, ligados com a gente. Eu já quero agradecer o carinho de todos vocês nos capítulos, nas lives. Caminhar com vocês até chegarmos a esse tempo foi e está sendo de fato muito especial para mim. Então vamos lá, quero conhecer vocês. Cidade, nome, país, igreja, gente que está na maratona da totalidade bíblica, é igrejeiro, gosta de igreja. Que bom, que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz em estar com todos vocês aqui nessa noite para esse momento que é o momento mais importante da nossa maratona da totalidade bíblica. Certamente essa é uma noite escolhida para estabelecer um novo tempo na sua vida pelo próprio Deus. Um marco de um tempo pela busca da profundidade e um tempo, gente, eu quero deixar isso muito, muito, muito claro, tempo de soluções e riquezas pela palavra. Porque quando a gente pensa numa maratona da totalidade bíblica, a gente pensa em um tempo de descoberta. Um tempo em que você vai olhar para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e vai perceber que a Bíblia não é um livro só. Que a Bíblia não é feita de um capítulo só. Que a Bíblia não é feita da minha história predileta ou da sua história
da sua história predileta, mas a Bíblia, que é um único livro, é constituído de muitos livros. A Bíblia que conta uma única história, uau, isso já é papo para mais para frente. A Bíblia que conta uma única história, ela é composta por muitas histórias. E perceber isso é, de fato, ingressar na maratona da totalidade bíblica. É perceber que a gente vai correr juntos, caminhar juntos por toda a Bíblia a partir do dia de hoje, onde começa esse novo tempo com você. Então, vamos juntos. Esse é o ápice da maratona da totalidade bíblica. Mas isso não depende só de mim. Ok? Estou aqui, estou pronta, abençoada, feliz, já orei com a equipe, mas isso precisa estar também no seu coração. Você precisa dar uma resposta diante de tudo que vem sendo exposto e que será exposto hoje nessa aula. E para isso, você vai precisar adotar 4 ações. 4. Já começa a anotar aí. 4 ações que vão ajudar você a potencializar esse encontro dessa noite. Potencializar. Deixa eu pegar meu chazinho aqui. O chá não faz parte das 4 dicas, tá? Pode ser a 5ª, se de repente vocês se identificam. Dica 1. Assista essa aula em um ambiente que você não seja interrompido. Vá para um lugar agora onde você tem menos distrações. Menos distrações. Você precisa assistir essa aula, preste atenção. Isso é muito importante. De preferência em um notebook ou em uma TV. Para que você não seja distraído por nenhuma notificação do seu celular. E eu sei do que eu estou falando. Porque eu não sou apenas alguém que ministro aulas online. Eu tenho a posição de aluna. E olha, com notificações é uma guerra, ok? Se você não tem um notebook ou não tem uma televisão para assistir essa aula, então você vai assistir pelo celular, pelo smartphone, apoiado em uma mesa, mas sentado. Se você deitar, você corre o risco de dormir. É verdade. Aí você perde tudo que você tem para receber de Deus nessa noite. Então não dê bobeira. Não dê bobeira. Larga essa cama para lá. E se for um sofá, postura ereta, ok? Escreve aqui no chat onde você vai assistir. Se vai ser notebook, televisão ou celular, nessa postura que eu falei. Estou aguardando a resposta. E aí? Televisão, notebook ou celular? Dica 2. Pegue uma folha ou caderno junto com uma caneta e anote os principais aprendizados. Deixa eu mexer aqui no ar-condicionado. Quem me acompanha sabe que tem o drama do ar aqui nesse escritório, né? O drama do ar é que ele gela muito rápido, depois eu fico com calor, depois ele gela, mas ok, vamos lá. 2. Pegue uma folha ou caderno junto com uma caneta e anote os principais aprendizados que você terá. Gente, quando você anota, você fixa o aprendizado de forma mais sólida no seu coração e potencializa a sua transformação. 3. Não perca o foco na aula. Eu vou usar agora uma palavrinha, gente, que é uma palavrinha mágica. Permaneça. Permaneça concentrado. Permaneça concentrado. Para você não perder nada do que vai ser dito aqui hoje. Ah, pastora, eu só vou lá responder umas mensagens e volto. Não. Ah, eu vou assistir uma outra coisinha aqui rápido. Não, deixa eu te falar. O pouquinho que você acha que está perdendo, na verdade, esse pouquinho não tem nada de pouquinho. Você está perdendo muito. Foco, concentração e clima de maratona. Vamos lá. Escreve aí nos comentários. #foco na maratona. Foco na maratona. Vamos lá. Foco na maratona. 4. Se comprometa a permanecer até o fim. A reter todo o conhecimento que preparei com muito cuidado com a minha equipe para vocês nessa noite. Não é assistir 70%
80% é ir até o fim. Se comprometa com a maratona bíblica. Nenhum atleta abandona a maratona na metade. E tenho certeza que você também não fará isso. Amém, igreja? E para finalizar, tem a ação extra, a número 5. Seja generoso e compartilhe. Pessoal, essa aula é a semente de um novo tempo. Um novo tempo na sua vida. Um tempo de profundidade, de foco, de disciplina, de aprendizado bíblico. Por isso, já quero te desafiar a tomar uma atitude fundamental, que é compartilhar essa aula com pelo menos 5 pessoas. A gente precisa aprender a compartilhar coisas espirituais. E compartilhando essa aula com 5 pessoas, esse compartilhamento, essa ação de lançar semente na vida de outras pessoas, coloca você numa outra posição. Se você está assistindo pelo Instagram, aperte nesse aviãozinho que eu também chamo de setinha e compartilhe com as 5 pessoas que você desejar essa aula ou com o maior número de pessoas que você puder. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, aperte em compartilhar, deixe um joinha nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas. Isso é muito importante. Vamos dar o joinha aí, irmãos? Tempo para os irmãos darem joinhas. Vou te dar 15 segundos para você fazer isso aí. Aviãozinho, setinha, compartilhar, mandar essa aula para os grupos que você participa. Aleluia. Pronto? Estão preparados? Podemos começar? Então vamos para a maratona da totalidade bíblica. E para isso é claro que a gente vai fazer o que agora? Orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te glorificar, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. E nesse momento eu me coloco diante de ti para lhe pedir que o Senhor, nesta aula, abra a porta da palavra. Fale e não te cales. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Querido, anote isso. A vida cristã começa na Bíblia e se desenvolve a partir dela. Não há caminho fora da palavra, não há jornada fora da totalidade bíblica. Não há. George Miller, um dos maiores heróis da fé da história da igreja, afirma que o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e pensamentos. Então, o vigor da sua vida espiritual está ligado a qual lugar a Bíblia ocupa na sua vida. Se você é um cristão mega espiritual e não tem espaço para a Bíblia na sua vida, você não é um cristão mega espiritual. Enganaram você sobre isso. Hoje, diante dessa declaração de George Miller, ele afirmou isso solenemente baseado na experiência de 54 anos de evangelho. Hoje, eu quero reafirmar a vocês, a partir também da minha experiência, que a inconstância ela nasce da falta de iniciativa em direção ao aprofundamento da palavra. A ignorância existe apenas onde inexiste a vida devocional de entrega à palavra de Deus. O medo e a insegurança nascem no terreno fértil da falta de contato sério e compromissado com a palavra. O desânimo, o sentimento de incapacidade, que são coisas que a gente sempre encontra relatos, e a incredulidade em relação ao que Deus lhe prometeu, nascem da falta de contato com a palavra. Se você se encontra em um lugar onde qualquer um desses problemas tem afetado e desestabilizado qualquer área da sua vida, eu te devolvo uma pergunta. Qual tem sido o seu nível de contato com a palavra?
Se o cenário é caótico, não tenha dúvidas. O contato com as escrituras é escasso. Se o cenário é de sofrimento, de caos, não raramente, ok? Não é uma regra. Ele também é um cenário de relaxamento e de inconstância na leitura bíblica. Então, quem lê a Bíblia não é provado, não passa tribulações? Não, não é isso. Mas a maneira com que você trata do cenário em torno, por causa da sua experiência com a Bíblia, é diferente. Eu já tive a experiência de visitar pessoas em hospitais, numa situação física angustiante, deplorável, mas numa situação espiritual maravilhosa. Eu me lembro de orar com pessoas que oravam em línguas estranhas num leito de hospital, sentindo aquela paz que excede a todo entendimento. Porque a vida que elas tiveram com a palavra ao longo dos anos as habilitou a, mesmo nos temporais, encontrar bonança interna. Segundo uma pesquisa realizada pelo editor e jornalista da Abapress, Sociedade Bíblica Ibero-Americana, Oswaldo Paião, cerca de 50,68% dos pastores e líderes nunca leram a Bíblia Sagrada inteira pelo menos uma vez. Eu estou dizendo que o povo do livro e as pessoas responsáveis por este povo, cerca de 50% delas nunca leram a Bíblia completa por uma única vez. E mais, uma pesquisa recente realizada pela Sociedade Bíblica Americana mostrou que a leitura da Bíblia entre os cristãos está atingindo uma baixa histórica. Ou seja, nunca se leu tão pouco. De acordo com a pesquisa, a porcentagem de adultos americanos que são engajados biblicamente foi de 49% em 2021 para 39% em 2022. Querido, escute isso com muita atenção. É justamente para um tempo como esse que a Maratona da Totalidade Bíblica foi idealizada. Foi justamente para um tempo como esse que o Senhor te chamou. Chamou você para guardar a palavra, para amá-la, para se aprofundar nela, para proclamar as verdades dela. Nós precisamos ser agentes pela totalidade bíblica e pela profundidade bíblica, pela centralidade da Bíblia. A gente precisa se levantar nesse tempo. Eu, sinceramente, entendo que Deus reuniu aqui na Maratona da Totalidade Bíblica o povo do livro. Eu, sinceramente, creio que iniciativas como essa aqui, que eventos como este que nós estamos vivendo, eles sejam frutos da intenção do coração de Deus e não da intenção do meu coração ou da minha equipe. Nós estamos vivendo e ainda vamos viver um tempo que Deus está fazendo nascer a construção de um movimento que se apegará à palavra, ainda que muitos se cansem dela. Talvez você esteja me ouvindo, se identificando com as descrições negativas que eu acabei de citar, mas fique tranquilo. Você já está em franca melhora por estar aqui participando dessa maratona bíblica. Talvez você olhe para a sua vida hoje e não veja constância. Não veja um espaço mínimo para estudar a palavra. Não veja um motivo para continuar. Talvez você seja uma dessas pessoas que perdeu o contato com a palavra. Que nunca conseguiu ler a Bíblia toda. Tem sofrido com desânimo, insegurança, medo, incredulidade, se esse é o seu caso. Acalme seu coração. Essa aula também é para você. Se existe uma coisa que eu busco não cultivar, é a linguagem acusativa. Eu admito, não é fácil. Eu admito, não é fácil. Mas eu também preciso admitir, é uma questão de vida ou morte espiritual. Ler a Bíblia diariamente não é fácil. Ler a Bíblia toda não é fácil. Mas é uma questão de sobrevivência espiritual. Eu quero te dizer que hoje é o dia da sua decisão. Decisão de percorrer a jornada da totalidade bíblica, de começar a profundidade,
de dar início a um processo que afetará todas as áreas da sua vida. Hoje é dia de romper com tudo que te impede de avançar ministerialmente. É o dia de assumir as vestes do atleta, sabe? Em relação à palavra. É o dia de olhar para a palavra como essa grande maratona a ser percorrida e explorada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheço a constância e eu conheço também a desistência. Helena, por que você idealizou com a sua equipe a maratona da totalidade bíblica? Primeiro, porque eu estou comprometida. E quem me acompanha nas redes sabe disso. Estou comprometida, eu respiro isso, ok? Eu acordo, eu oro, eu tenho meu período devocional, eu tenho uma família, eu sou esposa de um homem, mas sem contar com essas coisas fundamentais, né, que é a minha vida devocional com Deus e a minha relação familiar, no restante, eu estou totalmente focada nisso. Ver Deus trazer para o Brasil esse movimento de profundidade bíblica. Não é apenas para agora. Eu quero viver isso hoje, eu quero viver isso amanhã, eu quero viver isso depois de amanhã. E quando eu não estiver mais aqui, eu quero que isso seja um legado para a próxima geração. Existem coisas que nos tocam de modo especial, sabe? E um dia eu estava autografando, dedicando os meus livros, né? Use aí a fala que você preferir, fazendo uma dedicatória. E uma senhora, ela veio até a mesa, ela escolheu uma Bíblia de estudo, ela comprou, ela pagou, e ela me abraçou emocionada. E ela disse que, embora tivesse X anos, e eu estou falando de décadas, dentro de uma igreja, ela nunca tinha acreditado que seria possível conhecer e entender a Bíblia, até conhecer o nosso ministério nas redes e todo esse movimento pela profundidade bíblica que nós temos levantado por aqui. Eu não sou a única pessoa, tá? Eu não tenho aqui a síndrome de Elias, só eu fiquei. Mas eu sei que Deus me deu uma voz para um grupo de pessoas. E aquela senhora idosa conseguiu ouvir a minha voz. E através da minha voz, o Espírito de Deus disse àquela senhora, você também pode ler a Bíblia e entendê-la. E ali eu consegui perceber que existe um grupo que viveu dos salmos por muito tempo. Existe um grupo que viveu dos provérbios por muito tempo. Existe um grupo que está sendo conduzido a conhecer apenas as cartas paulinas, tá bom? Porque eu estou falando da geração dessa senhora, que foi uma geração dos salmos. E a nossa juventude é a geração das cartas de Paulo. Graça, graça e graça. E quando a gente fala Moisés, Elias, Eliseu, Esdras, Deuteronômio, os olhos ficam desse tamanho, parece que a gente está falando de um ser de outro planeta. Pouco se pode fazer com um pedaço de uma espada. Ah, mas dá para fazer alguma coisa? Dá. Só que se eu posso ter a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e tenho, porque Deus me deu, ela está aqui nas minhas mãos, por que eu não vou explorar isso? Gente, é um movimento. E eu estou dentro dele. Eu estou dentro dele. Eu estou aqui com a presença do Espírito Santo comigo. E eu não vou desistir. E você não vai desistir. Debaixo do sangue de Jesus, eu quero que você use agora a hashtag pela totalidade da Bíblia.
pela totalidade da Bíblia. Pela totalidade da Bíblia. Hashtag pela totalidade da Bíblia. Nós não queremos um versículo para a vida inteira, um texto para a vida inteira e todo o restante esquecido. Nós até podemos recitar um versículo a vida inteira, um texto a vida inteira, mas jamais vamos abrir mão da totalidade da Bíblia. Papel e caneta na mão, vamos ao nosso conteúdo. Hoje falaremos sobre 3 capítulos bíblicos, isso mesmo, 3, que são chaves para uma vida plena em todas as áreas e profunda na palavra. Isso mesmo, 3 capítulos que carregam princípios, chaves, ensinos, que entregam soluções e respostas transformadoras para áreas específicas da nossa vida. Quando eu penso em maratona da totalidade bíblica, eu quero informar, eu quero dizer com isso que tudo que a gente precisa está dentro da Bíblia. Que todas as respostas estão dentro da Bíblia. Que a Bíblia é o livro dos filhos, é o livro dos pais, é o livro dos casais, é o livro da família, é o livro das crianças, é o livro dos jovens, é o livro dos adolescentes, é o livro dos velhos. A Bíblia é o livro do empreendedor, do empresário, do auxiliar de serviços gerais, do médico, do advogado, do policial. A Bíblia é pra gente. Nós vamos percorrer esses capítulos juntos e através deles você estará não apenas recebendo vida, iluminação, mas aprendendo na prática a interpretar e estudar textos bíblicos. Em função do nosso tempo, é claro que não será possível lermos os capítulos inteiros, porque se assim fizéssemos, a nossa aula acabaria só amanhã, aleluia. Vamos nos deter em alguns versículos, ok? Vamos nos deter em alguns versículos centrais desses capítulos que vão dar a direção para o nosso estudo. Então, caneta e papel na mão, foco na maratona, começou! Capítulo 1, Filipenses 4, a vitória contra a ansiedade. A Bíblia, gente, tem resposta para tudo. Começar a maratona da totalidade bíblica, conversando sobre isso com vocês, para mim tem um significado muito especial. Porque eu sei exatamente o quanto é desafiador para muitos de nós essa palavrinha, ansiedade. Filipenses capítulo 4, dos versos 4 ao 9, a Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Querido, na verdade, queridos, todos que estão aí com a gente na nossa grande aula, no nosso grande evento, e a equipe, né? Porque a equipe tá recebendo também aqui junto com a gente. O primeiro capítulo chave a ser explorado em nossa aula é justamente o capítulo que combate um dos maiores inimigos de uma vida cristã, gente. Para ter uma vida cristã plena e saudável, você vai precisar vencer a ansiedade. Não existe maratona para um atleta que está consumido pela própria ansiedade. Da mesma forma, não existe plenitude cristã para quem é vítima constante de seus pensamentos de medo e insegurança em relação ao futuro. Se o nosso coração ele não está
livre da ansiedade, das preocupações constantes, não estamos vivendo a plenitude do que Deus deseja para a gente. Ao falarmos sobre chaves para uma vida profunda em Deus, precisamos falar sobre um dos maiores vilões, tá? Que cristãos que desejam viver um ministério sólido vão precisar vencer. Qual? Ansiedade. A ansiedade rouba a alegria. A ansiedade rouba as forças. A ansiedade rouba o desejo. Ela é uma arma do diabo que paralisa cristãos na incredulidade e que afasta o crente dos tesouros da palavra de Deus. Pastora, como eu posso reagir diante disso? Olhemos para o lugar onde se encontram todas as respostas e soluções que precisamos para uma vida plena. A palavra de Deus. Gente, vamos examinar esse texto a partir da chave dele. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Em tudo. Eu gostaria que você sublinhasse isso. Em tudo. Em tudo. Nós precisamos compreender que a ação de Deus na nossa vida, a partir da oração, precisa ter prioridade. O coração que sofre com os ataques vindo da ansiedade precisa dar a Deus um destaque e a prioridade na sua vida devocional. Eu sei que algumas pessoas dizem que o melhor horário para devocional é o melhor horário para você, e eu compreendo essa fala. Mas acredite, quando nós estamos diante de um ataque de ansiedade, quando estamos sendo atacados por setas de ansiedade, a vida devocional precisará ter prioridade no nosso dia. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Diante de Deus. Eu gostaria que você sublinhasse diante de Deus, porque algumas vezes as nossas petições, elas ocupam um lugar que não é diante de Deus. As nossas petições, as nossas necessidades aparecem diante dos homens. Eu quero lhe fazer compreender que Deus não tem Facebook. Eu quero que você entenda que Deus não tem TikTok, que Deus não tem Instagram e que Deus não usa as redes sociais. Não para conhecer as nossas petições. Deus pode usar a minha rede ou a sua para alcançar o coração de alguém, mas o nosso coração deve ser derramado lá, porque Deus não tem perfil lá. Vai embora da aula não. Fica aí. Suporta. Sentindo-se triste, sentindo-se amargurado. Estou aqui para dizer que muitas pessoas me feriram hoje. E isso está te levando aonde? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E qual é o veículo, o meio? Pela oração e pela súplica com ações de graça. Não confunda murmuração com oração. Ah, meu Deus, que vida, que horror. Não sei. Estou sofrendo demais, só eu sofro. Isso não é oração, gente. Pelo amor de Deus. Recheie, complete, adorne a sua oração com palavras de ações de graça, mesmo diante da ansiedade. Desafie a ansiedade dizendo: Deus, eu estou aqui e eu creio, porque o Senhor fez, o Senhor é, o Senhor pode. Eu oro, mas depois que eu oro, eu não sinto que a oração tenha um efeito imediato. Você precisa aprender a regar a oração. Perceba que é dentro desse contexto que a Bíblia diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. Gente, o que a Bíblia está dizendo aqui é que na medida em que eu apresento a minha petição a Deus e eu rego essa vida de oração com a declaração do que a Bíblia diz, eu tenho vitória sobre a ansiedade. Olha, eu quero repetir aqui para ver se você vai encontrar isso com a fartura que há na Bíblia em outro lugar. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor, que isso ocupe o vosso pensamento.
A equipe tem um dado importante de uma pesquisa que a gente fez. Procure para mim, gente. Eu preciso passar isso aqui pro pessoal. Isso. Exatamente. Olha que coisa interessante sobre o Brasil. Brasil. É um dado chocante. De acordo com a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aqui eu não estou me referindo àquela preocupaçãozinha, boba, corriqueira, que óbvio que a gente tem. Eu estou me referindo a um problema sério, que leva a crises, desistências, impossibilita cristãos de percorrer a maratona de uma vida de exploração contínua da palavra. Então, eu preciso orar, eu preciso regar, e na medida em que eu lanço a palavra nesse terreno que é o meu coração, os frutos aparecem. A oração e o contato com a palavra transforma os nossos pensamentos, nos enchem das características descritas nesse texto. E cada uma dessas características aqui são chaves de vitória. Agora, eu tenho experiência sobre isso. Nós estávamos fazendo uma pequena viagem para uma cidade que talvez alguns de vocês aqui conheçam, Casimiro de Abreu. E não tínhamos um carro apropriado para ir. Quem conhece a minha história sabe da história da Kombi, né? Quem não conhece, aleluia, precisa conhecer. E para encurtar nessa introdução, nós pegamos um carro emprestado com um casal. E esse carro era um carro que eles tinham acabado de comprar, né? Tinha uma importância para eles, mas eles nos emprestaram. Por alguma razão alheia à nossa vontade, estou falando de uma coisa de alguns anos atrás, o carro deu um problema na estrada, numa altura onde a gente não tinha recursos, ok? Perto da noite cair, e o carro parou, inclusive, próximo de uma área na estrada que liga o Rio a Casimiro de Abreu, que estava em chamas, né? Estava tendo uma queimada. Eu fiquei muito nervosa, fiquei muito ansiosa, muito preocupada com o carro, que não era nosso, e muito preocupada com a nossa vida. A gente conseguiu uma carona com um caminhão, tá? Esse caminhão, ele levou o Eliomar para buscar um recurso para o carro, e eu precisei ficar sozinha em um posto na beira da estrada, perto da noite cair, para que o Eliomar pudesse levar alguém para consertar o carro. Naquela hora, que é a parte mais importante do que eu tenho a dizer, o meu coração ele foi inundado por setas de ansiedade. Não só de ansiedade, mas de medo. Eu fiquei com muito medo. E a noite começou a cair. E eu pensava no carro, eu pensava no Eliomar, com aquela pessoa sozinho, e eu pensava sobre mim ali e os riscos que eu estava submetida a partir daquele momento em que a noite estava caindo. E foi quando eu comecei a orar a palavra. Eu trouxe à minha memória os salmos da Bíblia que eu conhecia, e quando eles se esgotaram na minha reserva, eu comecei a recitar os textos, mesmo sem o endereço, mas que eu lembrava. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me separará do amor de Deus? E eu fui, gente. Dos salmos às cartas paulinas, aos textos do Apocalipse que apareciam na minha mente. E eu fui inundada pela paz. O medo foi embora. A ansiedade foi embora. Porque o remédio principal e emergencial para a ansiedade é a palavra. O remédio para o medo e a insegurança é a palavra. E graças ao meu bom Deus, o Eliomar chegou com o carro consertado. Eu não sofri nenhum risco e nenhum dano maior ali. Seguimos a viagem, completamos a viagem e eu aprendi na prática que existem situações que Deus não vai nos tirar dela, ok? Ah, Deus, guarda esse carro, guarda esse caminho, algumas vezes vai acontecer.
mas eu vou ter paz nelas por causa da palavra. Maratona da Totalidade Bíblica, Descoberta 01. Eu venço a ansiedade com a Bíblia. Capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, é a base da saúde e vigor espiritual, a Bíblia. O que, Helena? A Bíblia é a base da saúde e do vigor espiritual. O segundo capítulo a ser percorrido nesse episódio final da nossa maratona da totalidade bíblica é o capítulo 2 da primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. Aqui nós entendemos qual é a base do vigor espiritual. Qual é o fundamento a partir do qual podemos crescer ministerialmente e avançar para uma realização plena em todas as áreas da nossa vida. Vamos ao texto, gente? Vamos ao texto. Bíblia de papel na mão. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 2. Ô, barulho bom! Tá faltando esse barulhinho aí na sua casa, essa trilha musical no seu quarto. Capítulo 2, os versos 9 ao 14. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 13. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina. Uau! Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14, coloca uma certinha na sua Bíblia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Sublinhe isso. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vou entregar a segunda chave a você. Deu uma melhoradinha no som aí, não deu? A segunda chave para uma vida plena em todas as áreas e profunda na palavra é o entendimento de que toda e qualquer transformação começa em nosso espírito. Eu sei que isso pode parecer um pouco complexo, tá? Mas acredite, é muito mais simples do que você imagina. Quando você participa de aulas como essa, que nós estamos vivendo aqui na Maratona da Totalidade Bíblica, você precisa entender que todo esse conteúdo é mais do que um mero conhecimento. Ele é o poder de Deus capaz de transformar a sua vida. As verdades que nós estamos trabalhando nesses dias, mais do que conteúdos naturais, são verdades espirituais. E elas só podem ser compreendidas na sua totalidade por aqueles que possuem o Espírito de Deus. Eu tive uma experiência, né, interessante sobre esse assunto. Muitos de vocês conhecem o meu irmão, o pastor Eduardo Gonçalves. Ele é um exímio pregador, né? Ele prega a palavra de Deus com muita inteligência e espiritualidade. E nós estávamos ouvindo Eduardo pregar em um determinado momento. E depois que o Eduardo terminou de pregar, uma pessoa da família chegou para o Eleomar, meu esposo, e falou assim, como o Eduardo está pregando bem, né? Ele nunca pregou tão bem assim. A gente achou aquele comentário interessante, mas ao mesmo tempo um pouco fora de sintonia
Porque o Eduardo sempre foi um bom pregador, pelo menos desde que começou a se dedicar à pregação. E aí depois a gente descobriu que tinha 3 meses que essa pessoa que fez esse comentário havia passado pelo batismo. E não só pelo batismo com águas, mas com uma experiência com o Espírito Santo. Aí a gente entendeu que não foi a pregação do Eduardo que mudou, mas quem mudou foi a pessoa. Porque a pessoa teve uma experiência com o Espírito Santo. Então, quando eu leio a Bíblia ou ouço a pregação, a exposição, o ensino, tendo a presença do Espírito Santo, gente, é diferente. Aí você vai começar a achar que o pregador mudou, que o livro mudou, que a linguagem que você está lendo da Bíblia é outra. Por isso que, não. O que de fato está mudando é dentro de você. Não estamos diante do desafio da totalidade bíblica à toa. Nós estamos diante desse desafio porque nós queremos nos aprofundar na Bíblia em sua totalidade. E todas as respostas e soluções que a gente precisa estão aqui na Bíblia. Mas para nós encontrarmos essas chaves espirituais na Bíblia, nós vamos precisar entender que o Espírito Santo de Deus, ele precisa estar dentro desse processo. Pastora, como assim? O que eu preciso fazer? Vamos lá, quero deixar tudo muito prático para você. O que nós fizemos aqui hoje, no início da aula, eu te falei sobre a importância de encarar esse momento como uma aula, um treinamento, anotar aprendizado, ok? Dei a dica, prefira a TV, o notebook do que o smartphone, ok? Mas depois disso, nós tivemos um momento de oração. Por quê? Porque nós precisamos do agir do Espírito Santo aqui esta noite. Porque eu fiz questão de orar, gente. É porque todo esse conteúdo que eu estou entregando aqui não é material. Ele é espiritual. Então você não vai conseguir discernir naturalmente, você só consegue discernir espiritualmente. E só vai ocorrer transformação de vidas se a gente conseguir entender que isso é altamente espiritual. Por isso, nesse segundo capítulo da aula, eu quero que você entenda que a base do seu vigor espiritual, da sua saúde, é ativar o espírito pela palavra. Uma vida plena em todas as áreas significa uma vida emocional plena, uma vida sentimental plena, uma vida familiar plena. Mas tudo isso é possível se uma área estiver sólida e tiver saúde. Qual? A vida espiritual. Paulo disse assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é no cultivo da espiritualidade que nós vamos encontrar respostas e soluções para todas as áreas da nossa vida. É interessante. Eu estava conversando com a equipe um dia desses, eu estava me lembrando de uma história de uma senhorinha, né? Uma senhorinha que ela ficava lá examinando os pregadores, e os pregadores sabiam disso, né? E aí, um pregador letrado, né? Daqueles que gostam bastante dos S's e daquelas palavras que precisam ser interpretadas, a gente tem que ouvi-los com o dicionário do lado, né? Ele pregou tudo lá, e aí ele chegou para a senhorinha e falou assim: e aí, preguei bem? A senhorinha olhou para ele e falou: faltou sal. Aí o cara ficou decepcionado, né? Foi lá, se preparou. Agora era uma questão de honra. Acabou de pregar novamente no outro dia e perguntou para a irmãzinha, para a senhorinha: e aí, o que a senhora achou? Ela falou: tá perguntando, né? Faltou sal. E aí ele entendeu mais ou menos a linguagem dela e foi buscar o poder de Deus. A experiência com o Espírito Santo, foi orar. E aí ele pregou com a presença do Espírito Santo. E ele sentiu ali algo tão poderoso que ele não foi perguntar nada a ela naquele dia. Mas ela foi na direção dele e disse para ele: hoje teve sal. Já precisou comer comida sem sal nenhum? Já precisou?
Já necessitou? Ou você, por alguma questão, perder o sabor, o paladar? Você come o que você precisa, mas não tem gosto? Infelizmente, alguns pregadores, alguns mensageiros, alguns crentes estão vivendo assim uma vida sem sal. É a tal da letra, né, que mata, né? Não é só a compreensão de que a lei matava, né? Não. É fato mesmo que o crente sem o Espírito que vivifica, ele morre. Jesus disse as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e vida. Então você precisa do Espírito. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, maratona da totalidade bíblica. Eu posso vencer a ansiedade. Eu posso receber pela Bíblia o Espírito e ter uma vida espiritual plena. Capítulo 3 agora é Tiago, capítulo 1. O poder da decisão em ser constante. Vamos para a Bíblia de papel. Tiago, capítulo de número 1, versículos do 5 ao 8. Ô, gente, tá saindo pro pessoal das redes aí a minha Bíblia? Eu quero que apareça a minha Bíblia. O pessoal vê que eu tenho Bíblia de papel. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versos 5 ao 8. Jesus, pelo amor de Deus. Eu não me acostumo com a Bíblia. Você se acostumou com a Bíblia? Eu não me acostumo. Ela me surpreende todo dia. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 8 vai doer. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa inconstância com a Bíblia aí, uau, minha xícara quase voa aqui, o pratinho. Essa inconstância com a Bíblia aí é só mais uma parte da sua vida em que você é inconstante. Você não é inconstante só com a Bíblia, não é? Relacionamentos fugazes, 5 faculdades, nenhuma concluída, centenas de livros comprados e nenhum deles lido. A Bíblia só está fazendo parte de um caminho de inconstância. Agora, quando você resolve com a Bíblia, você resolve tudo. Gente, ó, isso aí que eu tô te dizendo, eu sei do que eu tô dizendo. Eu colecionei dietas inacabadas, tá bom? Eu colecionei alguns cursinhos aí para computação, nem sei se fala assim ainda, né? Porque no meu tempo de criança, quase, Jesus. Me lembro eu solteira fazendo curso de computação. Terminei. Não peguei nada lá, diploma, aquela coisa enrolada. Mas quando você se acerta com a Bíblia, você se acerta em todas as áreas da sua vida. O terceiro capítulo, chave, para uma vida e ministério plenos em Deus, queremos percorrer nessa maratona bíblica, é Tiago 1. Existem vários versículos neste capítulo, e vocês já devem ter percebido isso, que apontam direções, atitudes, soluções práticas para uma vida cristã sólida. Primeiramente, no versículo 5, Tiago dá uma clara instrução que todo cristão que busca profundidade bíblica precisa praticar. Devemos pedir a Deus sabedoria. Helena, não aprendo, não adianta, não consigo. Peça a Deus sabedoria. Entretanto, nós não devemos pedi-la de qualquer forma. Devemos pedi-la com fé, a certeza de coisas que não se veem e a convicção de fatos que não existem. Para se apropriar da sabedoria de Deus, você tem que tirar os seus olhos do seu contexto, das suas circunstâncias, das suas incapacidades, decidir crer naquilo que a palavra de Deus já declarou a seu respeito. Estava conversando esses dias com a filha da minha querida manicure, né? Que ela se caracteriza, ela se coloca como uma menina que tem dificuldade para aprender. Aí eu tenho dificuldade
para aprender. E eu disse para ela assim, eu tenho dificuldade para aprender. Aí ela me olhou com aquela cara que todo mundo me olha quando eu falo isso. Como se eu estivesse brincando ou minimizando. Não. Eu faço questão de contar para a pessoa que eu não aprendi a fazer equação de primeiro grau, que fará de segundo. Né? Então, eu ainda tenho trauma da hipotenusa. Conhece ela? Esquece, deixa isso para lá. Então, matemática me assombrou a vida inteira. Eu enfrentei dificuldades com a língua portuguesa e luto até hoje com essas dificuldades. A questão é que eu não me deixei, eu não me permiti ser vencida por essas dificuldades. As pessoas me perguntam assim, como é que eu faço para decorar textos bíblicos? Eu tenho vontade de dizer para elas, nem me fala, que eu também estou procurando saber. Helena, então não é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Você deve pedir a Deus sabedoria e pedir com fé. Ah, pastora, na minha família ninguém gosta de ler, conheço isso. Ah, pastora, eu venho de uma cidade onde ninguém conseguiu estudar direito. Bom, eu conheço um pouquinho sobre isso. Ah, pastora, eu isso, eu aquilo, meu contexto, minhas circunstâncias. Queridos, algumas vezes a gente precisa enfatizar quem nós somos até que isso se torne parte de nós. Quem fica preso ao contexto nunca encontrará uma solução. Você vai precisar decidir se você quer trabalhar com o contexto ou com a solução. Imagina Raabe dizendo que aqui em Jericó ninguém é crente. Imagine Moisés dizendo, descobri meus ancestrais, são todos escravos. Imagine você, a menina, na casa de Naamã dizendo, eu sou uma escrava. Rompa com o contexto e seja a autora do seu texto. Quem olha para o contexto esquece de escrever o próprio texto. Quem olha para o contexto esquece de escrever o próprio texto. A caneta da vida respeita texto. Contexto é uma questão. Não é um todo. E você vai precisar romper com isso. Quem vive de desculpas jamais será capaz de encontrar soluções. Você tem que decidir se você é uma pessoa que vai passar a sua vida trabalhando com desculpas ou com soluções. O ânimo dobre. E a incredulidade distanciam a pessoa de uma vida de profundidade bíblica. Mas eu quero te encorajar essa noite em nome de Jesus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E você vai ser transformado por essa palavra. Amém? Quem pode digitar um amém aí e concordar comigo? Entretanto, se por um lado a sabedoria deve ser pedida a Deus, do outro lado, precisamos enfocar que a sabedoria deve ser buscada por nós. Provérbios capítulo 4, dos versos 7 ao 9. O princípio da sabedoria é... Não, gente, eu tenho que pegar a Bíblia de papel. Eu não meu coração pega fogo, porque não dá pra gente fazer, gente, teologia de conversa que a gente ouve dos outros. É tanta coisa, tanta coisa rasa. Ah, não. Se Deus quiser dar, Ele dá. Se Deus quiser dar, eu não preciso buscar. Provérbios capítulo 4, do 7 ao 9. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, sublinhe, adquire, pois a sabedoria. Sublinhe isso aqui, ó, emprega tudo que possuis na aquisição do entendimento.
Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. 9, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Sabedoria adquirida. E sabedoria a gente deve pegar tudo que a gente tem e investir para possuir. Eu quero sabedoria, eu vou adquirir sabedoria, eu vou investir tudo que eu tenho em prol da sabedoria. A sabedoria vem não apenas como a resposta de um pedido, mas como resultado de uma decisão. Eu vou repetir isso. Sabedoria não é apenas resposta de um pedido, mas resultado de uma decisão. Salomão está dizendo, você tem que buscar sabedoria com tudo que você possui. Vocês estão entendendo, gente? Não é fruto do acaso. Não é uma circunstância aleatória. Ela é fruto da decisão de se buscar por ela. Nosso tempo, nossa atenção, nosso investimento. Quando eu fiz o meu primeiro seminário, estava lembrando isso esses dias, sabe como eu ia para o seminário? Eu tenho certeza que o pessoal da equipe aqui não faz a menor ideia. Eu ia de caminhão. Eu ia para o Epói de caminhão. O pessoal do Rio sabe onde é o Epói. Eu ia para o Epói de caminhão. Talvez para você, na sua cidade, seja hobby andar de caminhão, mas no Rio de Janeiro não é não. No Rio de Janeiro, estacionar um caminhão na porta de um seminário e descer com 21 anos de idade é constrangedor. Mas não tinha outro jeito. Não tinha outro meio de transporte para eu usar com 21 anos para ir para o Epói. Um outro meio possível seria sair da Baixada Fluminense para São Cristóvão de ônibus ou de trem. E voltar às 10 da noite de ônibus e de trem. Se tornaria muito mais difícil. Então o único plano possível era ir de caminhão. Com meu marido. E eu ia. Eu ia. Eu recebi coisas ali que eu carrego até hoje. E se eu estivesse diante dessa dificuldade hoje, eu faria isso de novo. Eu faria quantas vezes fosse necessário. Sabedoria, a gente para adquirir tem que investir. Investir o que a gente tem. Nem que seja o nosso constrangimento de estacionar um caminhão numa área difícil, inclusive, para quem sabe onde o Epói ficava na época, para você estacionar um caminhãozinho, ok? Não estou falando de uma caminhonete, não estou falando de uma picape, estou falando de um caminhão com uma logo imensa da empresa. Não era da minha empresa não, tá? Da empresa que o Eliomar era motorista de caminhão, mas que permitia que o caminhão ficasse com ele. Era o meio de transporte que ele tinha. E era isso que era usado. Na busca pela sabedoria, precisaremos superar obstáculos. Qual é o teu obstáculo? Eu tive um colega na faculdade de teologia, e já foi depois do seminário, que ele compartilhou com a gente que algumas vezes ele ia só com a passagem de ida, esperando que Deus tocasse em alguém para pagar a volta dele. E ele só falou isso depois da formatura. Quando ele entrava na sala de aula, ninguém podia imaginar isso. Mas ele também compartilha que Deus proveu todas as vezes. Gente, não existe resultado sem sacrifício, sem investimento, sem entrega. Que mundo é esse que as pessoas vivem? Que quando a gente começa a falar sobre acreditar, sobre investir, não, se Deus quiser, Ele me dá. E deu. Capacidade, saúde, força, vigor. Use isso. Pessoas, portas. Agora você tem que levantar do lugar. Nem que seja de caminhão, nem que seja de bicicleta. Você precisa levantar do lugar. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação.
Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos suportar a aprovação? Ainda em Tiago 1, do 21 ao 25, deixa eu pegar aqui. Faço questão de abrir a Bíblia de papel. Tiago 1, do capítulo 1, do 21 ao 25. Ó. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece como era. 25, foca aqui. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será abençoado no seu feito. Esse tal será abençoado no seu feito. A tradução que eu quero enfocar para vocês será bem-aventurado no que realizar. Vocês conseguem entender? Você é compromissado com a Bíblia e aí tudo que você realiza dá certo. Querido, atente-se, por favor, para esse último versículo. Parafraseando o que Tiago está dizendo, eu digo, se você ouve a palavra de Deus e pratica, se você persevera nessa palavra, se você decide ser constante em relação a ela, tudo, pode anotar aí, tudo, absolutamente tudo que você realiza, você é bem-sucedido. Só porque temos péssimos funcionários em algumas empresas, porque são péssimos cristãos. Se ele fosse um cristão compromissado com a Bíblia, ele seria uma bênção aonde ele estivesse. Temos péssimos empregadores também, porque são péssimos cristãos. Mas se eles fossem compromissados com a Bíblia, eles seriam bem-aventurados em tudo que eles fizessem. Eu não posso nem falar, né, que a gente tem péssimos líderes espirituais, porque são péssimos com a Bíblia. Existem péssimos líderes espirituais? Claro que existem. Veja se eles são pessoas ávidas pelo Espírito da palavra. Não são. Se fossem, seriam diferentes. Péssimos cônjuges, porque são péssimos crentes. O que Tiago está dizendo é como a fundamentalidade da Bíblia é algo real para a nossa vida. Se você decide ser constante em relação a ela, você será bem-aventurado em tudo. A constância não vem como resultado de uma mágica, não existem mágicas. A constância não vem com uma série de truques. Estou sempre respondendo perguntas desse tipo. Como eu faço para ser constante? As pessoas querem um passo para ser constante. 2 passos. Não existe. A constância é fruto de uma escolha, de uma decisão. Decida hoje perfurar a bolha dos ouvintes cautelosos e avançar para um outro nível. Que nível? O nível dos praticantes comprometidos. Saia da bolha de ouvinte e vá para o nível de quem pratica a palavra de forma comprometida. Se você está comprometido a evoluir, eu vou segurar na sua mão e te ajudar nessa jornada. Somos irmãos. A maratona que está acontecendo aqui não é isso, gente. Avançar para um outro nível. Nós vamos entrar agora no momento chave da nossa maratona. E eu quero muito que você escreva aí. Eu vou percorrer a totalidade bíblica. Eu vou percorrer a totalidade bíblica. Vamos lá, digitando. Eu vou percorrer a totalidade bíblica. Deixa eu me ajeitar aqui. Oh. A profundidade bíblica vem quando entendemos que ela depende da nossa atitude, do nosso desejo. Ela depende
da nossa resposta. Por isso você está aqui. Por isso essa é a maratona da totalidade bíblica. Porque esse é o momento da sua decisão, sabe? Esse é o momento de você assumir a responsabilidade por explorar a Bíblia toda em toda a sua riqueza e extensão. Hoje nós estudamos 3 capítulos da Bíblia, mas a Bíblia não é feita com 3 capítulos. Esse é o tempo de uma decisão para você. O tempo de você dar um rumo a uma construção da cultura bíblica sólida e transformadora da sua vida. Vamos caminhar pela Bíblia. Gênesis, Êxodo, Antigo Testamento, Novo Testamento. Tendo a Bíblia todas as respostas, como eu sei que ela tem, eu quero todas as respostas da Bíblia. Eu vou repetir. Tendo a Bíblia todas as respostas, como sei que ela tem, eu quero todas as respostas da Bíblia. Então, para isso, você precisa crer que é possível instaurar e viver a cultura bíblica. Chegamos agora ao momento mais importante da nossa aula. E dessa maratona como um todo. É um momento em que eu vou abrir. Eu quero escancarar o meu coração para vocês de verdade. Eu quero nessa noite entregar uma grande oportunidade de você avançar e evoluir na sua jornada de profundidade nas Escrituras, para uma vida plena em todas as áreas da sua vida, uma vida com soluções e respostas, uma vida sólida e saudável pela palavra. Eu não vou me cansar de dizer isso. A Bíblia tem todas as respostas, mas você vai precisar usá-la, aprender a manuseá-la. Talvez você seja alguém que tem fome e sede pela palavra, que deseja se aprofundar cada vez mais nas Escrituras, deseja ganhar intimidade com o texto bíblico, aprender a interpretá-lo com maestria, extrair sua riqueza, deseja viver uma cultura de constância e disciplina na leitura da palavra, deseja descobrir e fortalecer o seu ministério, deseja vencer o medo, vencer a insegurança, sentimento de incapacidade, incredulidade, que tem travado você, que tem impedido você de ter um ministério bem-sucedido. Gente, sabe a história do caminhão? Eu já estava pregando há 7 para 8 anos. Sabe a história do caminhão no seminário? Eu já era uma pregadora conhecida no Rio de Janeiro, amada, mas eu entendi que eu precisava ir além. Você precisa compreender a necessidade de ir além. Se você se encaixa em qualquer uma das descrições que eu fiz, hoje eu quero te fazer um convite muito sério. Eu estou rindo de felicidade, mas é sério. Eu quero te apresentar uma oportunidade que eu sinceramente creio e tenho provado disso, que pode transformar para sempre o seu ministério e a sua vida com Deus. Eu quero te ajudar a sair da rota de inconstância, que é uma rota bem complicada, da ignorância, da fragilidade bíblica, e quero te ajudar a entrar na rota de profundidade e solidez ministerial. Para isso eu reuni toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem ministerial, que pela graça de Deus me trouxe até aqui e coloquei no mesmo lugar. Para quem não sabe, esse ano eu estou completando 30 anos de ministério como evangelista no Brasil. 30 anos pregando a palavra de Deus. 3 décadas. Ou seja, tem gente aqui que não tinha nascido ainda quando eu comecei. Eu reuni todas as minhas ferramentas, conhecimentos que transformaram ao longo da minha jornada ministerial a minha vida e a vida de outras pessoas em uma plataforma online de
treinamento, onde eu vou conseguir equipar e treinar pessoas para viver o ministério e a vida delas no potencial máximo. Tudo isso no meu maior projeto online de todos os tempos. Todas as vezes que eu falo dele, eu falo sorrindo. A Escola da Cultura Bíblica. É muito bom poder construir algo assim. Muito bom. E nunca vai ser comum para mim falar do que Deus me permitiu viver. Uma escola exclusiva, com uma metodologia desenvolvida por mim, para te transformar em um especialista no estudo das riquezas da palavra de Deus. É isso que a gente quer. Olhar para a Bíblia e mergulhar nas suas riquezas. E hoje, para você que se comprometeu a estar comigo ao longo da maratona da totalidade bíblica, eu vou abrir uma oportunidade para que você se torne um dos meus alunos. E eu estou muito empolgada com isso. Você vai poder se tornar meu aluno dentro de uma plataforma de ensino, de transformação exclusiva, fazer parte de uma comunidade vibrante que é um caso à parte, de pessoas comprometidas com a evolução e o aprofundamento bíblico. Respirar isso, sabe, gente? É um ambiente que transborda uma cultura de profundidade, inevitavelmente vai inspirar as pessoas. Quem participa disso quer se aprofundar também. A ECB é isso. A Escola da Cultura Bíblica é isso. É uma comunidade que transborda a cultura da valorização da palavra. A ECB é uma oportunidade para que você faça diferença na vida das pessoas que você ama. Na sua igreja local, quem me conhece sabe disso. Na sua família e principalmente na sua própria vida. A partir do poder do estudo bíblico orientado e aprofundado. Ajeitando o cabelo para esse momento especial, né, gente? Eu não vou mentir para você. Me custou muito, como eu contei um pouquinho aqui, né? Aprender tudo que eu sei hoje. Não vou mentir para você. Me custou muito aprender tudo que eu sei hoje. E eu vivi momentos dolorosos nesse processo. Contei para vocês um pouquinho aqui da minha história, né? Mas não foi só o caminhão para o meu primeiro curso. Na faculdade teológica, por exemplo, o Eliomar, ele me levava e ficava embaixo, né, da janela com o carro estacionado. Ele já não era mais caminhão, já tinha dado uma evoluída aí nas coisas. E ele praticamente fez a faculdade comigo, do lado de fora, para me ajudar em um momento de necessidade. Nesse processo, estudando, eu conheci o acolhimento, conheci o preconceito, mesmo dentro de instituições de ensino cristão. Atravessando, né, as veredas da vida, eu recebi apoio, mas também vi portas se fecharem. Não é fácil, mas é possível. Eu me lembro quando o diretor da faculdade, né, ele autorizou a entrada do Eliomar para assistir às aulas dentro da sala de aula, porque nem eles mais, né, suportavam saber que o Eliomar estava ali do lado de fora todas as horas, né, me esperando, uma vez que a faculdade era distante da nossa casa, e se não fosse dessa maneira, seria mais difícil para mim. E assim a gente vai crescendo, a gente vai conquistando, a gente vai superando. Algumas vezes ao longo da vida eu precisei fazer escolhas entre um sapato ou um livro, entre comer algo especial ou comprar uma nova Bíblia. Não é a minha fase hoje, não é a minha estação hoje, mas essa estação ela já aconteceu, eu já precisei passar por ela. Você precisa aprender, mesmo em meio às estações desfavoráveis, a continuar acreditando naquilo que Deus deu a você. Porque mesmo que ninguém acredite, você precisa acreditar. Você. Por isso, hoje é uma grande paixão para mim
E parte do chamado de Deus na minha vida é compartilhar tudo que eu aprendi na busca pela profundidade na palavra, para que você possa passar por esse processo de uma forma mais leve e ser bem-sucedido no final. Tudo que eu aprendi, né, nessa jornada até aqui, todos os princípios que eu recebi do Senhor para crescer ministerialmente, para me desenvolver na palavra, os princípios que me guiaram em todo o processo, os caminhos certos para você não perder tanto tempo, porque algumas vezes eu perdi tempo, sim. Enfim, toda a minha bagagem, né, ministerial, que em alguns momentos me doeu construir, eu quero compartilhar tudo com você, porque esse é o meu maior propósito. Promover, eu quero reiterar isso, a profundidade, espalhar a palavra de Deus e ver vidas e ministérios sendo transformados por ela. Eu quero me multiplicar o que Deus me entregou. Uma aluna minha disse que teve um sonho, ela disse, professora, eu tive um sonho com você, eu sonhei que você era convidada para pregar e não podia ir, algo semelhante assim, em outro país, e eu ia no seu lugar. E eu disse para ela, mas é mais ou menos isso que eu tenho buscado fazer. Não que eu não queira ir, não que eu não vá, mas eu quero que quando um aluno, uma aluna for, de certa forma eu também esteja enviando um pouco daquilo que Deus derramou sobre a minha vida. Eu não quero somente te ensinar, eu quero te treinar para ser alguém que se posiciona nessa geração, alguém que se posiciona no contexto que nós estamos vivendo, para viver isso, para ser uma voz que carrega a cultura bíblica, que carrega a cultura da profundidade bíblica, e não apenas ficar nervoso, nervosa quando uma questão ganha visibilidade nacional, aonde a Bíblia ela é criticada ou a Bíblia é questionada. Não adianta, de vez ou outra, a gente tomar um choque, uau, estão dizendo isso sobre a Bíblia. Mas a gente, de fato, se levantar pela Bíblia. Deus, ele me deu autoridade para isso. Hoje eu alcancei coisas que eu não era capaz de imaginar a partir do chamado de Deus na minha vida. Deus realizou sonhos que eu tinha e sonhos que eu nem ousei ter a partir do chamado dele na minha vida. Poder viver hoje um ministério bem-sucedido é motivo de alegria para mim, sim. Sobretudo porque Deus pegou a minha vocação, né, e mesclou com a minha profissão. Hoje eu trabalho com a Bíblia. Olha que prazer, que alegria. Algumas pessoas tiveram outros sonhos e outras aspirações na vida e eu as parabenizo por ter alcançado o que alcançaram, mas o meu desejo sempre foi trabalhar com a Bíblia, dedicar a minha vida à Bíblia. E é o que eu tenho feito, e ter êxito nisso é muito bom, é muito bom. E tudo isso só começou quando eu decidi viver o meu ministério de forma séria, compromissada, investir no meu chamado, buscar as ferramentas e pessoas certas para isso. Eu não passei a minha vida brincando com isso. Eu passei a minha vida acreditando nisso e continuo aqui acreditando nisso. E eu entendi que eu podia crescer através do propósito de Deus comigo, ao ponto de transbordar e transformar isso num legado. E hoje, pela graça de Deus, milhões de pessoas são alcançadas e transformadas através do ministério que Deus me confiou. E eu quero convidar você para também viver o seu ministério na máxima intensidade, no máximo potencial, usufruindo de tudo que o Senhor planejou para a sua vida. Ouça o que eu vou lhe dizer. Eu quero te convidar a ser parte de um grupo seleto, exclusivo de pessoas que vão fazer a diferença e que vão se posicionar pela bandeira da cultura bíblica, da centralidade da Bíblia, da profundidade bíblica. Digita aí, sou cultura bíblica. Hashtag sou cultura bíblica. Sou cultura bíblica. Gente, como seria bom ter tido alguém para pegar na minha mão, sabe? Me ajudar nesse ministério. Eu teria vivido coisas que eu não vivi, ok? Eu teria tomado outros caminhos com mais facilidade, eu teria economizado tempo, dinheiro e paciência. Sabe como eu vejo isso? Eu vejo isso com as meninas que eu mentorio. Eu vejo que elas estão caminhando mais rápido do que eu.
Eu vejo que eu levei X anos para chegar em lugares que elas já estão chegando. Uma vez eu disse isso à minha cunhada, que quando você pega alguém no colo, coloca uma criança no seu colo de 2 anos, 3 anos, você pode colocar essa criança num lugar mais alto do que você está. É isso que acontece na mentoria. Na mentoria, quando a gente segura alguém, a gente consegue fazer assim. A gente consegue suspender essa pessoa. E, maravilhosamente, essa pessoa vai chegar em lugares mais altos do que o seu mentor chegou. E isso para o mentor, isso para o discipulador, isso para o pastor. É incrível. É incrível. Quem ama o discipulado ama isso. Perceber que o seu discípulo chegou mais longe. E é exatamente isso que eu quero te proporcionar. Algumas coisas que eu não tive. Quero pegar na sua mão, compartilhar o que eu sei, e aí você economiza tempo, dinheiro, paciência e saúde. Eu quero ser a sua mentora, eu quero ser sua professora, aquela que vai pegar na sua mão para te ajudar a viver uma cultura bíblica transformadora. Nesse projeto muito, muito especial, eu vou poder te ajudar a romper todos os seus limites e aonde nós vamos conseguir falar de uma forma mais densa e rica sobre a grande chave, né, que é o estudo e a interpretação bíblica. Bom, eu disse que eu falei isso com a minha cunhada, né, e não falei o nome da minha cunhada, na verdade eu tenho algumas cunhadas, mas eu falei isso com a minha cunhada, a pastora Camila Barros. Ela não era pastora ainda, ela era uma menina quando disse isso. Ela continua sendo uma menina hoje, mas uma menina cheia de experiência ministerial. Bom, eu quero te ajudar de forma densa e rica sobre estudo e interpretação bíblica, constância ministerial, desenvolvimento e paixão pela leitura da palavra, a vida do ministério e o desenvolvimento da chamada, superação de sentimentos negativos como insegurança, medo, inconstância, uma vida comprometida e profunda com Deus, que gera resultados sólidos e impactantes. Se você quer fazer parte desse time seleto de pessoas que estarão juntas comigo, hoje eu quero te convidar a fazer parte da Escola da Cultura Bíblica. Irmãos, este é o maior projeto até aqui. O ambiente mais exclusivo que eu já construí. Todo o conteúdo gratuito que você viu até aqui na Maratona da Totalidade Bíblica, e foi muito especial, eu sei disso, é ainda muito pouco comparado com tudo que você vai encontrar na Escola da Cultura Bíblica. Eu quero te ensinar, entregar métodos, ferramentas, ensinos, insights que eu tenho acumulado na minha jornada pessoal, né, até aqui. Eu quero te convidar a ser meu aluno. Eu quero te convidar a iniciar essa jornada que vai afetar todas as áreas da sua vida positivamente, que vai impactar não somente você, mas as pessoas que você ama. E preste muita atenção nesse aviso mesmo. As vagas para a escola ficam fechadas ao longo do ano. Muitas mensagens a gente recebe e a verdade é que não há como atender. Você vai ter um curto espaço de tempo agora para entrar na escola. E depois dele, acabou, não sei quando as vagas estarão disponíveis novamente. Depois que fechar, não adianta mandar direct, e-mail, comentar nas minhas fotos. A oportunidade é agora. E eu não sei quando as vagas vão abrir novamente. Hoje é a sua oportunidade e é a hora. Quem quer, faz acontecer. Deus opera em nós o querer e o efetuar. Meu foco vai ser totalmente nos alunos e quem me acompanha sabe disso, eu tenho falado sobre isso. Por isso as vagas vão ficar fechadas por um período curto apenas que a gente vai abrir. Então você precisa aproveitar e entrar. Muita atenção. O que não te confronta não carrega o poder de te transformar você. Se uma coisa não confronta você, ela também não transforma você. Avançar para um próximo nível sempre, sempre, sempre exigirá de nós uma decisão. E essa decisão, ela precisa nos desafiar, colocar a gente para fora da nossa zona de conforto.
Ah, pastora, mas eu trabalho demais, eu não tenho tempo, é tudo muito corrido. Querido, nós vivemos numa era da competição desenfreada pelo tempo. Vocês sabiam disso? Todas as grandes empresas do mundo estão lutando pelo seu tempo. Elas querem o seu tempo. O mundo sempre tentará nos convencer de que nós não temos tempo para o ministério, para as coisas de Deus. Mas eu prefiro ficar com as palavras de Jesus. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu disse todas. Além disso, o projeto é 100% online. Você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser e eu amo isso, tá? Porque quando eu estou fazendo meus cursos online, eu quero volta. Óbvio, se eu tenho a possibilidade de assistir quantas vezes eu quiser, de qualquer lugar do mundo, basta você ter uma conexão com a internet. Você pode assistir pelo computador, tablet, celular, Smart TV, inclusive fazendo a família toda assistir junto com você. Mas todo mundo em silêncio, quietinho. Você vai ter acesso a todas as aulas e conteúdos exclusivos, tá? Que eu produzi para você assistir a qualquer momento de forma fácil e rápida. E até mesmo no caso de algumas aulas que são transmitidas ao vivo, que isso acontece sim, é uma plataforma muito dinâmica, você perdendo, não comparecendo, elas ficam salvas e você pode assistir depois. Então já deu para perceber que a desculpa do tempo não cola. Se você não tem tempo para o chamado de Deus na sua vida, você precisa urgentemente rever as suas prioridades. Tem alguma coisa errada aí. Se você quer que a sua vida seja diferente, você vai precisar fazer escolhas diferentes. Se você quer ter um futuro diferente, faça escolhas diferentes. Você pode dizer: pastor, eu não sei fazer curso online. Nem eu sabia. Eu não sei como funciona, nunca fiz antes. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar. Você vai precisar sair do seu padrão, sair da sua caixinha. Somente quando nós dispomos o nosso coração a fazer o que nós nunca fizemos antes, nós vamos viver o que nunca vivemos antes. Pastora, e quanto eu tenho que investir? Olha, nesse ponto eu vou falar algo para você de uma forma muito séria. Para eu criar esse projeto, eu tive que separar um tempo importante da minha vida. Muito tempo. Criar uma super plataforma para receber os alunos, além de uma grande equipe que dá suporte técnico necessário. É trabalhoso. É trabalhoso. Às vezes a gente vê uma coisa pronta, né? E não tem noção das horas de gravação, do conteúdo, da preparação, do estudo, dos livros. Sem contar que é claro que eu não estou fazendo nada disso sozinha. Esse é o meu maior projeto e existem dezenas de pessoas trabalhando junto comigo em áreas que você nem imagina. É uma superestrutura e uma equipe gigantesca. E acredita, a gente se fala diariamente. Nós estamos imersos nessa realidade. É uma equipe tão especial que chega a ser engraçada. Às vezes eu falo com eles meia-noite, eles estão presentes, falo com eles no sábado, eles estão presentes, no domingo eles estão presentes. Esse pessoal parece um pouquinho comigo, né? Eles, quando entram na questão, eles entram de coração para fazer algo muito especial. Então, há uma estrutura atrás da gente. Nas minhas redes sociais, eu sei que eu tenho ajudado, criando conteúdos totalmente gratuitos. Isso vai continuar no YouTube, Instagram e até durante essa semana especial. Quanto você recebeu de Deus aqui? Fica tranquila, eu vou continuar te ajudando gratuitamente também. Mas pensa comigo, se você já é abençoado com esses conteúdos que são liberados de forma gratuita, imagina a gente poder ir mais fundo. Imagina a gente poder se tornar aluna e professora, aluno e professor. É um relacionamento realmente de compromisso e diferente. Eu aprendi, e aprendi de fato, que não existe na vida nada caro e barato. Existem investimentos que valem a pena e outros que não valem a pena. E acredite, a gente gasta bastante com coisas que não valem a pena. E pensando nisso, eu combinei com a minha equipe em fazermos um preço extremamente acessível para vocês. Acessível mesmo. Eu prometo, inclusive, que poderá ser parcelado em 12 vezes, né? Aquela ideia do ano. 12 vezes, eu sei que para algumas pessoas fica mais confortável. Não veja esse treinamento como um custo.
Veja esse treinamento como uma semente que vai trazer frutos por toda a sua vida. Acredite, investir no seu conhecimento, na sua formação, rende os melhores lucros da vida. Quanto você investe em você? Quando você começar a investir na sua vida espiritual, você vai estar investindo em todas as áreas da sua vida. Tem uma frase muito clichê, mas extremamente verdadeira, que vale a gente lembrar nesse momento. Quem acha caro investir em conhecimento não conhece o preço da ignorância. E quando a gente fala de ignorância na vida espiritual, meu filho e minha filha, a coisa é terrível. Ignorância bíblica, ignorância espiritual. Se ignorância profissional, intelectual já é um desastre, imagina ignorância espiritual, ignorância bíblica. É impressionante. E isso eu tenho que assistir todo santo dia, ok? As pessoas acham normal investir em roupa, restaurante, mensalidade Netflix, maquiagem, mas acho estranho investir no espiritual, na sua liberdade, na sua alma, no conhecimento bíblico. Elas acreditam, inclusive, que isso é uma novidade. Novidade, negócio de ter que aprender Bíblia e conhecimento bíblico. Meu Deus do céu. Se eu tô falando para você que com 21 anos de idade eu fiz meu primeiro seminário, então, né? É notório que a coisa não é tão jovem assim. E se você pensar que os profetas já participavam de escolas de profetas, se você pensar que Jesus com 12 anos estava discutindo com os doutores, você vai perceber que conhecimento e Bíblia são coisas que caminham juntas. Pare de colocar dinheiro nas coisas triviais, passageiras, enquanto aquelas que são fundamentais, aquelas que realmente importam, não recebem um centavo do seu investimento. Pare, chega. Já comprou coisa em promoção que você nunca usou? Eu já. Está na hora da gente olhar as coisas sobre um outro prisma. É hora de levar o seu ministério a sério. É hora de investir naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Olha para mim. Às vezes a gente quer que alguém invista na gente, mas nem a gente investe na gente. Às vezes a gente quer que alguém acredite na gente, mas nem a gente acredita na hora de você abrir a boca e falar mesmo. Ó, eu me inscrevi para a Escola da Cultura Bíblica. E você pensa que vai chegar no lugar? Penso não, vou. Deus me chamou, Deus me escolheu e eu estou investindo nisso. Gente, é hora de eu falar de uma coisa muito especial aqui. Bônus. Para você que chegou até o fim da maratona da Totalidade Bíblica, eu estou disposta a te dar alguns presentes especiais, tá? Para entrar na turma da Escola da Cultura Bíblica. Além de colocar o valor do investimento em uma condição especial, você ainda vai ganhar 7 bônus exclusivos. Manual da Liderança Cristã Feminina. Aprender a liderar, a influenciar mulheres na sua chamada. Eu tenho me aplicado a isso, se você não sabe, eu tenho pastoreado, cuidado, discipulado de mulheres ao longo de praticamente toda a minha vida. Com 18 anos de idade eu comecei a apacentar mulheres. Com 21 anos de idade eu já era a principal líder feminina na minha igreja. Então eu quero lhe abençoar no que tange ao Manual da Liderança Cristã Feminina. Emoções saudáveis e restauradas. Esse trabalho ficou lindo, tá bom? Aprenda a partir de uma aula exclusiva a se tornar uma mulher bem resolvida emocionalmente. E isso vai lhe ajudar a ser livre de pesos e feridas emocionais. 3. Casamentos fortes e prazerosos. Aprenda a cultivar uma vida conjugal de prazer, companheirismo, união ministerial no propósito de Deus. Entenda os pilares de um casamento saudável para viver a plenitude do seu relacionamento. Equilíbrio ministerial também ficou muito bacana, ficou ótimo. Aprenda a conciliar o seu ministério com as outras áreas da sua vida através da sabedoria. Como cuidar de uma família e viver o ministério. Como cuidar do casamento e viver o ministério. E a pergunta que mais me fazem, e eu respondi sobre esse tema, e eu respondi nesse bônus: família e ministério são a mesma coisa? Família é ministério? Entenda tudo a partir desse bônus exclusivo. 5, apaixonante, a beleza da igreja local.
Aprenda qual é o papel da igreja local na saúde da vida cristã e como ser efetivo nesse ministério tão importante. Aprenda a valorizar de forma adequada como Deus enxerga a igreja local e apacentá-la devidamente como líder e pastor. Além desses 5 bônus, ainda tem super bônus. Super bônus são 2 bônus especiais. Um intensivo no livro de Tito. Uma série de aulas exclusivas de aprofundamento na carta de Paulo a Tito. Mas esse super bônus é só para aqueles que se inscreverem nas primeiras 24 horas. Alunos por todo o Brasil querem ter acesso a esse material. Tito, versículo por versículo. E agora um bônus exclusivo para os 100 primeiros alunos. A importância dos significados dos nomes bíblicos e a aplicação desses nomes em pregações, livros, artigos. Que bônus é esse, Helena? Eu vou te ensinar a pesquisar os nomes bíblicos e a entender qual a importância deles para o contexto e para as aplicações pessoais. Estão preparados agora? Eu disse que você ia se assustar com o valor que eu decidi dar para você que terá essa oportunidade aí na Escola da Cultura Bíblica. Eu quero de verdade mesmo, que todos consigam participar. E para isso é necessário que seja acessível para aqueles que querem crescer em maturidade cristã e ministerial. Preparados? Vamos lá. Você pode entrar nessa turma, ganhar todos os bônus exclusivos e fazer parte do meu time seleto no meu maior projeto online já criado por apenas 12 vezes de R$ 24,70. Acredita? R$ 24,70. Ou R$ 247. É isso mesmo. 12 de R$ 24,70 ou uma parcela única de R$ 247. E você entra num nível mais elevado de desenvolvimento na profundidade bíblica comigo. Você tem noção de que isso dá menos de 80 centavos por dia? Você tem noção disso? Antes de, eu tenho que pagar por isso. Eu estou lhe falando que dezenas de profissionais estão envolvidos nisso comigo. Eu estou lhe falando que eu investi para ter conhecimento. E estou lhe dizendo que eu estou compartilhando isso no investimento de menos de 80 centavos por dia. Aí é só você decidir o que é prioridade para você. Pessoal, vou deixar claro que a escola é para aqueles que querem passar para o próximo nível, ok? O que a gente fez até aqui, a gente combinou que seria gratuito e assim foi. Os meus conteúdos sempre estarão disponíveis, mas aqueles que quiserem uma experiência mais profunda, um conteúdo mais denso, um relacionamento mais próximo, inclusive para avançar através de uma cultura de profundidade bíblica e ver os reflexos disso em todas as áreas da sua vida, vem comigo para a Escola da Cultura Bíblica. Pastor, e se eu não gostar da escola? Ou se eu achar que não serve para mim? Difícil isso acontecer, tá? Mas eu quero falar algo muito sério a você. Eu tenho convicção que o conteúdo da escola bíblica vai impactar a sua vida. Que o que está lá e ainda vai ser colocado, porque é uma construção, a gente tem as aulas ao vivo e tal, é transformador, é sério. Mas a gente vai tirar toda a responsabilidade das suas costas e colocar nas minhas. Se você entrar na escola e por qualquer motivo você achar que não valeu a pena, que não foi útil para você, qualquer motivo mesmo, sei lá, qualquer, e você precisar do investimento de volta, basta apertar o botão de reembolso dentro da plataforma que eu devolvo todo o seu investimento de volta. Tudo. Sem problemas e vida que segue. Clicando no botão de compra, você vai acessar uma área onde você vai preencher os seus dados de compra com cartão, sendo processado pela Eduz, a maior plataforma de vendas de curso online do Brasil, 100% segura e confiável. A compra sendo aprovada, você vai receber no seu e-mail um link com o seu login para acessar as aulas imediatamente. Hoje ainda, quem sabe?
Qualquer dificuldade ou dúvida que você tiver para realizar o pagamento, você pode entrar em contato com o nosso time de suporte, tá? Que eles estão, através do bate-papo, na página do site, prontos para atender a vocês. Então, meus amigos, após saber dessas informações, normalmente vão se formar 3 tipos de pessoas. Aqueles que vão continuar tentando, tudo sozinho, gastando tempo, lá e pronto. Eu conheço isso. Já gastei dinheiro, tempo e algumas vezes fiz isso de forma equivocada, desnecessária. Mas eu sei o que é fazer isso também de forma coerente, direta. O caminho da solidão é duro e não raramente fatal, mas quando a gente tem alguém com a gente, disposto a caminhar com a gente, é bem diferente. Tem o segundo grupo, que é aqueles que não fazem nada. Continuam a ter os mesmos problemas, adiando o propósito, presos na mediocridade, e eles são dominados pela inconstância. E tem o terceiro grupo, que é aqueles que tomam uma decisão inteligente. Eu vou decidir agir sobre o que eu ouvi. Eu vou decidir decolar do meu propósito. Eu quero uma vez entrar nessa liberdade, eu quero vitória sobre a inconstância, eu quero viver uma vida de foco e realização. Então você não tem nada a perder. Espero você do outro lado. Que lado? Do lado de dentro, do maior projeto que já criei em toda a minha vida. O treinamento que você vai mergulhar comigo. Escola da Cultura Bíblica. Antes de encerrarmos, eu quero lembrar e relembrar as informações mais importantes. Você pode entrar nessa turma, ganhar todos os bônus e fazer parte do meu time, meu maior projeto online até aqui. 12 vezes de R$ 24,70 ou uma parcela de R$ 247. Você tem noção disso? Menos de 80 centavos por dia e você entra comigo nesse nível mais elevado de profundidade bíblica a partir do ensino da palavra. Além de colocar o valor de um investimento numa condição tão especial como essa, você ainda pode ganhar até 7 bônus. Manual da Liderança Cristã Feminina, onde eu vou ensinar você a liderar e influenciar positivamente mulheres, emoções saudáveis e restauradas, aprender numa aula exclusiva. Inclusive foi muito especial essa aula, onde você vai aprender a se ver livre de feridas emocionais, de peso, pelo poder da palavra. 3. Casamentos fortes e prazerosos, aprenda a cultivar uma vida conjugal de prazer, companheirismo e união ministerial. 4. Equilíbrio ministerial. Também ficou muito bacana essa aula, aprender a conciliar ministério com outras áreas da vida, família e ministério e família são a mesma coisa. A beleza da igreja local é o 5º, onde a gente fala sobre o papel da igreja local na saúde da vida cristã, tanto para ovelhas como para pastores. E os 2 super bônus. Quem se inscrever nas primeiras 24 horas tem acesso ao intensivo no livro de Tito, que é uma série de aulas exclusivas de aprofundamento da carta de Paulo a Tito. Tanta gente querendo isso e você vai receber isso aí de uma maneira maravilhosa se você se inscrever nas primeiras 24 horas. Imagina Tito versículo por versículo, é pregação para você ministrar aí por mais de tempo, porque se cada versículo a gente consegue extrair algumas lições, isso aí é material que você poderá usar, inclusive, para replicar, usando isso aí com as pessoas que você tem servido, que você tem abençoado como líder, como discipulador, como pastor. Também temos aqueles que vão receber um bônus que é mais exclusivo, que são os 100 primeiros. A gente vai trabalhar com uma aula especial sobre o significado dos nomes bíblicos e a aplicação desses nomes para a construção de textos, né, de livros, de mensagens. Qual a importância do significado do nome e como aplicar? A Escola da Cultura Bíblica te dá até 7 dias de garantia total. Se você entrar e não encontrar tudo que eu estou falando, é só você pegar o seu investimento de volta. Temos uma equipe para tirar as suas dúvidas na página da escola também. E eu espero por você que viveu essa maratona comigo, que acompanha o meu ministério, que ama o meu ministério, que acredita e acredita. Eu espero você
na Escola da Cultura Bíblica, um projeto que eu acredito que foi gerado pela vontade de Deus, com a direção de Deus, com a bênção de Deus, para derramar sobre o Brasil e sobre o mundo. Eu já tenho centenas e centenas de alunos ricamente abençoados. E a vida deles tem sido um estímulo para que eu continue. E eu sei que nesta turma, que começa hoje, nós teremos milhares de alunos abençoados para a glória de Deus em todo o Brasil. Por quê? Porque um aluno edificado, abençoado, pronto, ele discipula centenas de outros e a gente espalha a semente da cultura bíblica, a semente da profundidade bíblica. Posso abençoar você? E você corre para fazer a sua inscrição, inclusive para abençoar alguém que Deus já tenha colocado o nome dessa pessoa no seu coração. Maratona da Totalidade Bíblica fica por aqui. Escola da Cultura Bíblica abre as portas para você hoje, aqui. Um ciclo está se encerrando e um novo e poderoso está começando. E eu, Helena Raquel, quero caminhar nele com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quem encontra comigo na Escola da Cultura Bíblica daqui a pouco, já pode colocar aí, estou indo para lá. Um beijo, Deus te abençoe abundantemente. Eu era uma pessoa muito rasa. Eu lia e reproduzia aquilo que eu entendia, não necessariamente aquilo que a Bíblia está querendo nos dizer. Eu sempre sentia falta, assim, que precisava de mais. E eu sentia falta, assim, de um ensino, né? De uma pessoa de confiança, de um ensino mais profundo. Eu estava muito desanimada, né? Não queria fazer nada, assim. Sede de fazer as coisas de Deus eu tinha, só que eu não tinha força para fazer, não tem? Tímida, sempre fui muito tímida. Então eu pegava assim um versículo, eu lia, e eu não conseguia falar nada daquilo que eu lia porque eu ficava com medo. Eu estava procurando conhecimento, estava procurando muito conhecimento para estar ministrando, pregando nas igrejas. Eu estava meio que sem direção, eu não tinha a profundidade, eu não tinha o hábito de ser constante na leitura. Eu acompanho a Helena Raquel através das redes sociais. E antes de Facebook, Instagram, era pelo YouTube, né? Pelas mensagens no YouTube. E depois foi através das redes sociais, pelo Instagram, pelas lives dela. Eu conheci a pastora Helena Raquel no Congresso dos Gideões Missionários. Eu venho seguindo ela nas redes sociais desde 2012. E foi onde eu via aquela pregação dela dos Gideões, do lenço. Eu cheguei até a baixar esse vídeo, compartilhei, porque não era todos que tinham acesso à internet aqui, então compartilhei com a maioria dos irmãos da igreja esse vídeo tão maravilhoso. Foi assim que eu conheci ela. Aí quando ela apresentou o curso, foi acho que uma das primeiras, né? O horário, eu estava ali esperando o momento de abrir o link para me fazer a compra do curso. Eu falei, é minha vez, é minha oportunidade, e eu mergulhei mesmo de cabeça. Quando ela ofereceu o curso, né, eu falei, é para mim, é a minha vez, chegou a minha vez. Aí eu ingressei no curso dela. Veio a Escola da Cultura, aí eu me apertei e ingressei. E logo depois veio o Clube HR, eu me apertei e ingressei também, eu faço parte dos dois cursos. Às vezes a pessoa ela pensa que é um custo, né, e que não vale a pena. Só que o que eu aconselho a pessoa é que tudo que a gente investe no reino, ele tem retorno, não tem? E a gente não está investindo, não é para Helena Raquel, não é para benefício dela, mas sim para benefício do reino. Eu fiquei em casa sem poder trabalhar. E aí eu falei assim, Jesus, e agora? Eu não estava em condições de fazer na época. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou conseguir fazer esse curso? E aí eu consegui fazer, minha sobrinha, ela me emprestou o cartão dela para eu poder fazer, aí eu pude fazer.
trabalha de dia e chega à noite, tem responsabilidade na igreja. Eu consigo conciliar mais o curso aos sábados, que é o dia que eu estou em casa. A área financeira foi onde Deus mais trabalhou, porque eu não trabalho. Meu esposo também, ele não tem um emprego fixo. Algumas vezes eu não ter, o meu esposo suprir. Então eu vejo que o tempo, ele tem que ser administrado pela gente, então você tem que tirar o tempo. Eu tenho tirado tempo, às vezes até 2 vezes por dia. Porque o curso te dá essa tranquilidade de você ouvir num tempo que você está mais acessível. Eu acordo um pouco mais cedo para estudar, para fazer as leituras, para fazer meu devocional e durmo um pouquinho mais tarde, para poder também terminar com um devocional, com uma leitura, para estar sempre iniciando com Deus e terminando com Ele. O que mais me chamou a atenção no curso foi a profundidade com que a pastora Helena Raquel trata a Bíblia. Hoje em dia eu leio a Bíblia, né, todos os dias. Na igreja também eu sou mais assídua, porque agora o que eu busquei eu encontrei, que foi constância. Hoje eu procuro pesquisar mais. Eu procuro ler o dicionário para conseguir entender as palavras. Tudo isso foi através da escola da cultura bíblica. Conquistei a autoconfiança para pregar, porque eu era muito insegura na pregação. Eu tinha muita dificuldade, eu pregava com muito medo, por não saber o que eu estava falando. Hoje eu me preparo melhor, porque eu tenho as ferramentas que eu adquiri no curso, eu tenho as ferramentas. Façam, invistam, vale a pena. É algo realmente transformador. É extraordinário, algo realmente que eu costumo sempre dizer, de Deus. Aumentou a minha intimidade com Deus, eu sou mais assídua na oração, mais assídua na leitura. Para mim foi um divisor de águas, de verdade, os cursos que eu adquiri. A pastora Helena Raquel, ela é muito clara, ela consegue ensinar muito bem, ela tem esse dom, além de pregadora, de excelente pregadora, ela é uma excelente ensinadora. Eu aprendi a ser constante na leitura com ela. E eu imaginei uma coisa diferente, eu imaginei que eu ia aprender, que eu ia ter, né? Mas foi muito mais do que eu imaginava. Menina, foi muito mais do que eu esperava. Eu até me emociono porque eu fiquei ainda mais apaixonada pela palavra do Senhor, principalmente a área da interpretação bíblica, de pegar cada palavra e fazer com que aquela palavra você tenha um conhecimento, te leve uma iluminação para outros horizontes. É muito especial de poder ver uma pessoa que, gente, eu não imaginava isso, eu imaginava eu aprender. E de compartilhar isso com alguém e dela tá passando isso para a filha e a filha, sabe, também ter o desejo de conhecer. Ela está comprando bíblias de estudo. O curso me deu segurança, me preparou, me deu um melhor preparo na hora de eu estar na frente, né, das igrejas. Agora eu prego 1 hora e ainda tem mais conteúdo para passar ali durante a pregação. Você termina de estudar uma aula, você já quer mais, você quer mais. O conteúdo que é passado, assim, eu tenho 18 anos de convertida, de cristã, e o conteúdo que é ensinado, eu nunca aprendi durante toda essa trajetória minha na igreja.